Com que idade eu já posso começar a fazer alguma coisa pra diminuir isso, retardar de alguma forma? Então, eu sempre falo, né, que uma ruga de contração muscular, que é o que acontece na sua testa, por exemplo, não tem uma idade. É importante não esperar pelo menos 18 anos, porque senão eu não posso fazer. Mas quando é uma ruga... Ah, não pode? Não pode? Só com a autorização dos pais. Então, o Mas pai também... tem que ir acompanhado. Mas é menor de idade, né? Mas qualquer merda que você vai fazer com menor de idade é sacanagem, né, velho? Não precisa Melhor também, evitar. né? Pode esperar os 18. Exatamente. Então, não tem uma idade, é mais pela força de contração. Tem gente que é muito expressivo, que é o seu caso. Então, você se expressa muito, fala mexendo muito. E tem gente que já não, né? Que não fala mexendo tanto. Então, aí dá pra esperar um pouquinho mais. Ou seja, isso, a minha expressão, quando eu faço assim, enruga tudo, não tá associado, então, ao tipo da minha pele ou tipo dessa região. É mais porque eu me expresso dessa forma, sempre me expressei. Porque você se expressa muito mesmo. Que doido, velho. Muito expressivo. E qual é o mais comum? É na testa aqui mesmo? Ou Na testa, no bravo também, né? Pé de galinha. Ruga 11. Sim, o pezinho de galinha. Ixi, ruga 11. Começou, o Vitor Santos. É tipo o Vitor Santos, o metaforando. Que começa a falar dos códigos C11, 13... que ele fala começa os códigos, tudo técnico. É verdade. Não, só uma ruguinha. Esse é o mais comum, é isso. Testinha, o bravo e na região dos olhos. Isso é pra, corrigir as expressões, né? Mas também tem os outros tipos de harmonização. É que assim... Uma dúvida que as pessoas têm, né, do que é a harmonização facial, que é quando a gente faz um conjunto de procedimentos para deixar a face em harmonia. Então, não é para deixar quadrado, não é para deixar, sabe, exagerado. É só para deixar tudo harmônico, uma coisa conversando com a outra. E aí, um dos procedimentos que a gente pode fazer é o Botox. Né? Que é esse da testa. O Botox já é uma harmonização, a gente pode falar que sim. Ele faz parte da harmonização facial. Todos os procedimentos que a gente faz para melhorar o rosto faz parte de uma harmonização facial. E para tudo isso sempre é o Botox? Não. Aí o Botox, ele só relaxa o músculo. Então você contrai muito o músculo, que é esse movimento aí que você fez. Eu não mexo mais nada, né? Eu tô tentando. Ela tá espantada. Eu tô tentando. Eu não mesmo. Ela com o noivo dela, assim, eu tô com medo, né? Eu tô tentando, mas... Tá assusta, né? Não faz mais ruguinha. Tem o Botox que ele relaxa a musculatura. Então, você movimenta, mas você não movimenta forçando essas ruguinhas que aparecem normalmente. E aí tem o ácido hialurônico que ele volumiza determinadas partes. Ah, legal. Entendeu? Então, o que dá esse volume é o ácido, Isso. É o ácido hialurônico, que é um gelzinho volumizador que já é biocompatível. Então, a gente já tem um ácido hialurônico no nosso corpo, só que aí ele é feito em laboratório, esse que a gente aplica, mas ele é totalmente compatível com o nosso corpo. E aí aplica em algumas regiões para volumizar. Como é que eu sei que o cara não é um charlatão? Eu tava tentando montar isso, mas como é que eu sei que eu posso confiar que... Tem que ser doutor, não? Tem quem pode fazer? Como avaliar o profissional que vai fazer, né? Como avaliar o profissional. É um ponto bem importante. Hoje, quem pode fazer? Pode ser biomédico. Tá. Pode ser médico, né? Dentista, deixa-me ver, farmacêutico. Só que todos esses profissionais, eles precisam ter uma especialização. Então, precisa ter ou se for dentista, tem que ter uma especialização, que é uma especialização em HOF, que é a harmonização orofacial. Então, além de estudar 4 ou 5 anos, não sei muito bem, tem que estudar mais uns 2 anos de especialização. E aí, sim, você está apto para atuar. E para o biomédico, tem que fazer uma pós-graduação. Então, você termina farmacêutico também, enfermeiro também. Você termina a pós-graduação termina a graduação e faz a pós-graduação. Só que hoje em dia, por conta da internet, às vezes a pessoa não é tão boa ou não se importa tanto com o paciente e acaba ficando em alta, né? Assim, faz alguma trend, alguma coisa, faz alguma parceria estratégica e acaba que a pessoa fica em alta. Entendi. Então, assim, para que você consiga avaliar se o profissional realmente é um profissional bom, no momento da consulta... Se o profissional ele te faz bastante perguntas, se ele respeita o seu tempo, o seu processo, se ele fala muito de tratar a pele e não só
encher de produto, né? Se é um profissional que já fala de cara, vamos fazer uns 30 ml, eu não gosto muito dessa abordagem. Eu prefiro respeitar o processo do paciente, né? Então, se o profissional ele fica te empurrando muito o produto e não quer cuidar mesmo da pele, eu acredito que dá para você pensar um pouco melhor. Ou seja, o cara quer te enfiar um monte de... É o caminho mais fácil, né? Porque... Vai no oftalmo e o cara enfia óculos, né? A pele, ela vai expandir. Então, quanto mais ácido eu tentar colocar, mais a pele vai acomodando ali aquele produto. Só que, assim, quanto mais expande... Aí, depois, quando o ácido vai degradando, vai ficando ali, aquela pele vai ficando com um pouco de flacidez, se você não cuida. Então, por isso, por exemplo, vou fazer um paciente, tem que, a partir dos 25 anos, eu sempre abordo um tratamento que estimula a produção de colágeno junto com os preenchimentos. Porque aí eu já estou tratando a pele e não estou só volumizando. Porque senão fica parecendo um travesseiro, só inflado. Assim. Sim. Entendeu? E é interessante, é isso que eu quero perguntar porque o Botox ele tem data de validade, vamos pôr assim, né? O ácido também teria isso? Tem. E aí qual que é a frequência mais que eu preciso rápido. fazer? O Botox hoje é de 3 a 6 meses a duração. Nossa, só isso? Eu pensei que era mais. Só. De 3 a 6 meses. Todo mundo fala só. Ainda mais se você é muito expressivo. Não, no meu caso aqui todo mês eu vou ter que ir lá e... Mensal, graças a Deus. Bom pra você, né? Assinatura, Netflix. Venha fazer assinatura. Não pode, não. Mensal não pode fazer. A partir de 3 meses já pode. Aí, legal. o que eu recomendo para os meus pacientes? Quem é muito expressivo, faz a cada 4 meses, que dá 3 vezes ao ano. E quem é mais, não se expressa tanto, aí faz a cada 6 meses, que dá 2 vezes ao ano. Agora, o ácido hialurônico dura até 18 meses. Só que, para que a gente mantenha tudo perfeitinho, eu peço para o paciente fazer uma manutenção com uma quantidade bem menor de ácido, né? A cada 5, 6 meses, mais ou menos. Então, se você vai lá e faz uma harmonização, de uns 6, 7 ml de ácido hialurônico. Depois de 5, 6 meses, você volta e faz uns 2 ml para fazer uma manutenção. E aí, a gente vai mantendo, fazendo uns 2, 3 a cada 5, 6 meses, só para ir mantendo sempre o resultado. Entendi. Eu vi que o seu direcionamento é para um jeito mais sofisticado, ou seja, mais elegante ali e tal. Isso é o que eu entendi, né? O que seria isso? É nada exagerado? É isso? Tipo, fazer algo que traga elegância ou não só isso? Como é que é a sua linha de trabalho, vamos dizer assim? Eu só não gosto muito de exageros mesmo, sabe? A gente tenta não trabalhar com exageros. A gente tenta sempre trazer a beleza da pessoa mesmo. Mais natural possível. E só corrigir alguns pontos que tá ali com sombra, deixar mais desenhado, né? Eu sempre falo que a face diz muito da mensagem que você quer transmitir. E a maioria das minhas pacientes são mulheres que são empreendedoras, que têm cargos de liderança. Então, eu gosto de deixar as linhas um pouquinho mais marcadas, não tão assim, mas deixar a linha um pouquinho mais marcada para passar uma sensação de poder na face mesmo. Uma Cléo Pires ali, um quadrado assim e tal. Mas assim, nada. Pelo amor de Deus. Não, mas não. Não tanto, né? Não, deixa isso pra lá. Mas só que não quadradão, sabe? Exageradão, a boca super grande. Sim. E é legal isso que você tá falando, porque hoje se você coloca no Instagram procurando esteticistas e tal, aparece uma enxurrada, né? Não que virou moda, mas parece que popularizou um pouco. E é muito difícil você vender um produto ou vender um diferencial quando você está nesse oceano de opções. E é tudo a mesma coisa, né? Então, quando você vem com essa ideia de falar assim, não, o meu público é um público mais sofisticado, eu vou trabalhar com mulheres empreendedoras, você está vendendo um produto além da estética, né? Sim. Então, não é tipo uma menina que quer, de novo, tirar uma marca de expressão. Não, é uma mulher que ela está no mercado de trabalho ali, ela está competindo com homens, então ela quer ter um rosto marcante, ela quer sair de uma reunião e os caras lembrarem dela, Sim. né? Da forma que ela está se comportando e porque a apresentação... também. A aparência é tudo, né? Não adianta. A primeira impressão, né? Ela é formada, de 2 a 7 segundos. É a primeira impressão que a gente causa em alguém é formada nesse tempo. E, às vezes, a gente precisa, nós mulheres principalmente, a gente precisa estar se provando para as pessoas o tempo inteiro da nossa capacidade. E se a gente já tem ali uma face mais frágil, mais
sabe? Que é mais com as linhas curvas, né? Que eu sempre falo das linhas retas e linhas curvas. Se a gente não... até a forma da gente se vestir, aí a gente tem que se provar muito mais. Então, isso, tanto a forma da gente se vestir, como está o nosso rosto, isso, assim, nos primeiros segundos de conversa, diz muito sobre a gente. Então, eu sempre trago isso. Eu tento trazer a primeira impressão para ficar, assim, marcante e impactante, para que as minhas pacientes não precisem ficar se provando, para que as pessoas batam o olho nela e falem assim, o que essa mulher faz? Porque olha isso. E aí, eu queria explorar um pouco mais isso, assim, entender quais são os valores ali que você passa para suas meninas, para tua equipe, não sei se é só menina, mas enfim. Agora a gente tem meninos também. Tem meninos também? Então, bom. Então, tipo, pra equipe como um todo, o que você fala assim, não, isso aqui, gente, não adianta, eu prefiro perder a venda, perder o negócio do que abrir mão disso. Não deixa de ser, né? É uma venda. O bem-estar do paciente... é inegociável. Ele sair encantado é inegociável. Você ser verdadeiro com o paciente também é inegociável. E você ter um compromisso ali com a saúde dele num todo. Porque a saúde é um conjunto de coisas, né? Então, se você não deixa o paciente com um bem-estar mental, por exemplo, se você mexe com alguma coisa da autoestima dele, ele não fica bem, não fica se sentindo bem, que eu falo que às vezes a gente já quer até fazer um procedimento no paciente que ele vai ficar legal, só que ele vai ficar muito inchado. Por exemplo, o Estênio Garcia. E aí ele ficou super inchado, e as pessoas começaram a falar dele, que eu falo que o problema não é ficar inchado, o problema é você conviver em sociedade. Né? Porque às vezes a pessoa, ela sabe do processo dela. Uhum. Porque ele sabia que ele estava inchado e que ele tomou o corticoide. Então, ele sabe do processo que ele está passando. Só que o problema é que ele convive em sociedade. Uhum. E aí as pessoas começam a falar. Então, eu sempre falo, olha, vamos fazer... lá na clínica, a gente começa a fazer aos pouquinhos, para que a pessoa também não se assuste com o processo. Ou as pessoas em volta dela falem do processo. Então, é sempre com muita cautela, pensando muito no paciente. Comprometimento, autorresponsabilidade. Tudo isso é inegociável. Então, se, por exemplo, quebrei um vidrinho de toxina. Não existe... Alguém quebrou um vidrinho de toxina. Não, gente. Eu quebrei um vidrinho de toxina porque eu virei e caiu. Pô, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Não tem problema. Se você se responsabilizar por uma atitude, é só isso que eu preciso. Porque errar é humano. Né? Então, a gente pode corrigir. Autorresponsabilidade, encantamento, eu já falei 1000 vezes, né? Ou sai encantado ou sai encantado. Boa. Legal. Isso aí. Mas quando tem um produto que é sofisticado, realmente, que ele tem aquele valor agregado e a pessoa me convence de que não tem desconto e que aquilo é bom, eu compro. Sim. E aí, qual que é a estratégia? Né? Mas tem que me convencer. O cara vai ter que suar ali a camisa, velho. Pra me convencer que não vai ter nenhum centavinho de desconto. E eu queria entender como que vocês vendem essa ideia. A estratégia é desde o primeiro contato até visual que você tem lá do meu Instagram. Legal. Não é só lá dentro. Porque é uma referência, querendo ou não, certo? Você tá bem colocado. Exatamente. Então, desde os conteúdos que a gente posta. Não existe conteúdo, assim, meia boca. A gente tenta postar sempre... Hoje, a gente foi fazer uma trend lá. E aí, saiu um pedaço, assim, do ar-condicionado meio torto, assim, no vídeo. Aí, eu fui lá com o marketing. Falei assim, é importantíssimo que a gente faça os vídeos 100% alinhados, porque a gente trabalha com estética. Falei, agora imagine, no nosso subconsciente acontece isso, não é consciente, é no nosso subconsciente. Então. Você vê ali o ar-condicionado aparecendo meio torto ali no vídeo. O subconsciente diz assim, tem algo estranho ali. Ela não se atentou no detalhe. E se a gente não se atenta no detalhe do ar-condicionado torto, como que vai se atentar ao detalhe de um buraquinho na olheira que se corrige com 0,2 do ml do ácido, sabe? Então, tudo, desde o conteúdo, do que é falado, do conteúdo do meu perfil, do perfil da clínica, quando você chega, a experiência do pré-atendimento, do atendimento. Então, explicar, né, tudo que vai ser feito. Então, o paciente, ele chega pronto para fazer o procedimento. Mas, assim, as meninas do comercial que fazem o agendamento, elas são treinadas como especialistas. Elas ficam uma semana acompanhando o profissional de jaleco para que elas entendam como faz um planejamento de harmonização facial.
Então, elas são treinadas como uma especialista. Elas só não sabem aplicar. Mas, assim, fazer um planejamento para você, elas sabem o que pode acontecer, sabem como reverter, sabem, tudo. Que tudo louco. elas são treinadas para isso. Então, o paciente, ele realmente entende que é uma coisa diferente. Não é só uma pessoa que está respondendo a mensagem ali para agendar o seu horário, que não sabe de nada, que não te explica nada. Não, Legal. ela explica tudo. A assim, gente pode tudo. falar que ela é vendedora ali. Mostra Ah, tá Dá pra falar preparada. que ela né? é isso. Ela é mais ela é mais ali A uma linha de SDR, frente. sabe? Ela na verdade, quem faz a venda é o profissional de jaleco, que é o Tá. profissional que está atendendo. Só que ela meio que qualifica ali o lead para agendando, e aí quem faz a venda mesmo é o profissional de jaleco. Interessante. E é bacana isso, tipo, a pessoa conseguir explicar o produto. Por que eu perguntei que se ela seria vendedora, né? Porque às vezes você se depara com alguns vendedores que não conhecem o produto. Exato. Cara, isso é péssimo. Mas já aconteceu. Cara, você vai em... Aí, enfim, não é uma crítica aos profissionais, né? Tem profissionais que são excelentes e tem profissionais que não são tão bons assim. Mas imobiliária, quando você vai falar com o corretor, cara... E aí, não sei se é porque eu sou engenheiro, então eu conheço o produto Deve ser difícil na também, ponta. né? Explicar. O cara não sabe algumas coisas assim Nossa. básicas. E aí os que sabem se destaca. Exatamente. Aí você fala assim, se cara, destaca. como é que você consegue vender um apartamento se você não sabe do que é feito o apartamento? Exato. Sim. Cara, Apartamento com móveis Sabe é o que eu de mais tudo. vejo. O cara não sabe nem qual é a marca, o que é. E aí vem cara, aquele doido. Ricardo Broker lá, o cara sabe até o tecido de onde Entendeu? veio, mano. Então, assim, é muito louco isso, como ainda assim a gente encontra vendedores no mercado. E aí, de novo, existem as exceções, lógico, e eu acho que os que não entendem são as exceções, mas ainda assim tem. Cara, no mercado que não entende o produto. Cara, você não conhece o chão de fábrica. Qual que é o chão de fábrica de um imóvel? A obra. Vai lá na obra, pô. Vai entender como que é feito o negócio. E eu vejo isso, eu fico de boca aberta. Cara, não é possível. Não é possível que você tá Trocar 10 minutos de ideia com um corretor e o cara não sabe me explicar nada do Nada. negócio. Não, eu vou ver aqui a ficha técnica e tal, que não sei o que. Cara, você tem que estar na ponta da língua. Você tá vendendo aquilo. Tem que Sim. saber tudo. Quantos pontos de tomada e- tem, do que é feita a parede, tudo. Aham. E assim, para quem... Quando a gente vai contratar, ainda tô falando assim, no mundo ali, no universo das clínicas. Geralmente a gente vai contratar quando a pessoa já tá saindo. Então, às vezes, não dá tempo de treinar. Né? Então, aí acontece muito isso. Mas... Aí você vai aprendendo, né? Vai pegando Tem a manha ali aos rotatividade. poucos, né? Vai Aham. entendendo como funciona. E tem que dar um treinamento muito bem alinhado. Tem que ter uma pessoa ali que sabe um pouquinho mais. Igual hoje a gente tem uma supervisora comercial que ela fala até, se você me der uma seringa, minha filha, eu vou te prender. Ela entende muito, muito, muito. Então, ela vai ali guiando as outras meninas ali do setor para responder com um pouquinho mais de técnica mesmo. Falar um pouquinho mais tecnicamente. Mas elas, assim, são... Aí o paciente, ele já chega lá pronto. Ele já chega encantado. ali, né? Exatamente. Ele já chega pronto. Porque já foi quebrado muitas objeções no caminho. Muitas. Ele fala assim, E quais aí, até pensando na questão de procedimento, esteira de trabalho e na gestão, o que você enxerga que você mais evoluiu nesse período de carreira? Cuidar de pessoas. De eu lidar com pessoas. Porque quando eu abri a clínica, o primeiro curso que eu fiz, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu fiquei uns 3 meses assim, que eu achei, sinceramente, que era só abrir a clínica. E já vai chover gente E aqui. vai aparecer. Não, eu achei que ia acontecer alguma coisa do céu, assim, alguma coisa muito diferente. Só que não aconteceu. Aí eu fiquei 3 meses, assim, com uma crise, assim, existencial. O que eu tô fazendo da minha vida com essa clínica desse tamanho? E aí eu fiz um curso que foi Comunicação Não Violenta. Foi o meu primeiro curso. Que legal. Pra eu aprender a falar com as pessoas. Que embora hoje eu sei, assim, eu sempre fui calma, não. Eu tentei, né? Eu era um pouquinho mais explosiva. Só que quando eu abri a... Conheço um cara assim. Hoje eu sou Conheço um cara que é explosivo, sim. um pouquinho explosiva. Olha ele. E aí eu fiz esse curso para eu aprender a lidar com as pessoas. Então isso assim, meu, Que legal. explodiu minha mente. Empatia, assim, você se colocar no lugar das pessoas é surreal. Então isso foi o que eu mais evolui. Foi aprender a lidar com as pessoas. Luministar. Boa noite. Poderia dizer os perigos de fazer esses tipos de procedimentos sem ser com profissional? Ou algum caso que você ficou impactada?
Teve um caso que ficou público, que foi o do Naldo. Não sei se vocês chegaram. Eu não vi, não. Do Naldo? Do Naldo. Eu não vi. Não vi. Sim, que deu uma necrose do nariz. É nada, eu não vi. Sim, foi feito com agulha. Assim, é o que eu falei pra vocês. Se é feito com produto errado, técnica errada, tem tudo pra dar errado. Então, esse foi um dos procedimentos, assim, que veio à tona, que todo mundo... Até foram os seguidores do Naldo que alertaram o Naldo. Você tá brincando? O pessoal percebeu que tava Caramba. cruzando? Sim, falou, Naldo, vou dormir porque tá doendo. Ele postava isso. Eu vou dormir, gente, fiz uma renemulação e tá doendo um pouco. Olha como tá ficando roxinho. E aí os seguidores começaram a alertar ele. Falou, olha, não é normal, procura um profissional. E aí ele nem voltou no profissional que fez. Ele foi num outro profissional e aí aplicou essa hialuronidase e reverteu e deu tudo certo. Mas foi um princípio de necrose ali, que foi feito com agulha. Isso é mito ou verdade? É mito. O Botox tipo A, né? Que é o que a gente usa pra estética. Porque assim, o Botox, ele foi descoberto... Sabe o botulismo infantil? A pessoa vai falar, merda. Então, foi descoberto por conta dessa bactéria que causa paralisia infantil, sabe? A paralisia infantil. Só que aí, modificaram, né, esse ativo aí, na verdade, a toxina botulínica, para fins estéticos, que é a tipo A. Então, essa toxina, ela só age em um receptor, que é da célula muscular. Só age nesse receptor. Ele só se acopla a esse receptor. Se você aplica, por exemplo, aplicou num vaso, você perde a toxina, porque ali não tem o receptor para ela, entendeu? Então, não causa... Assim, lógico, se você aplicar em altas quantidades, tem o seu risco. Mas, assim, é que eu não lembro, mas na bula tem, assim, para você ter um efeito tóxico, é uma quantidade, assim, absurda, que nem tem no frasco.